Chegou a hora de abrirmos a cortina de algumas das histórias mais chocantes da WWE, aquelas que eles provavelmente prefeririam que esquecêssemos. Por trás de todas as luzes brilhantes e das multidões que rugem, há um lado sombrio da luta livre, repleto de escândalos que abalaram o setor até o âmago. Estamos falando de rivalidades da vida real que saíram do controle, encobrimentos que abalaram a própria base da WWE e incidentes que nos lembram que há muito mais na luta livre do que apenas a ação no ringue. Estes são os escândalos mais sombrios da história da WWE. Vamos falar um pouco sobre um dos finais de semana mais chocantes da história da luta livre, de 22 a 24 de junho de 2007. Durante esse período, Chris Benoit, um lutador respeitado, acabou tragicamente com a vida de sua esposa, Nancy, e de seu filho de 7 anos, Daniel, antes de tirar a própria vida em sua casa em Fayetteville, Geórgia. Tudo começou com algumas mensagens de texto enigmáticas que Benoit enviou a amigos, inclusive ao colega lutador Chavo Guerreiro. Essas mensagens eram estranhas o suficiente para levar a polícia a verificar seu bem-estar. Foi quando encontraram os corpos. O que descobriram foi de partir o coração. Nancy e Daniel foram encontrados com bíblias colocadas ao lado deles. No dia seguinte, Benoit deu a seu filho Daniel um pouco de Xanax para sedá-lo antes de sufocá-lo. Assim como Nancy, o corpo de Daniel também foi encontrado com uma bíblia ao lado. Então, em 24 de junho, Benoit tirou a própria vida ao se enforcar usando uma máquina de pesos na academia de sua casa. Esse evento impactou profundamente a comunidade da luta livre e os fãs do mundo todo. Depois dessa tragédia, a WWE passou a ser muito analisada, especialmente no que se refere à forma como lidava com questões como concussões, uso de drogas e saúde mental. Não demorou muito para que os especialistas começassem a se aprofundar no que poderia ter levado Benoit a fazer isso. Uma das principais descobertas foi que o cérebro de Benoit estava em péssimo estado. Depois de sua morte, os médicos descobriram danos cerebrais significativos, conhecidos como CTE, uma condição ligada a mudanças comportamentais graves frequentemente observadas em atletas com lesões repetidas na cabeça. Muitos acreditam que esse dano cerebral contribuiu significativamente para suas ações. Níveis elevados de testosterona sugeriam abuso de esteroides, mas os especialistas duvidavam da teoria da fúria roedora, apontando, em vez disso, para a natureza deliberada de suas ações. Além disso, Benoit havia sido profundamente afetado pela morte de seu amigo íntimo, Ed Guerreiro, em 2005. A perda de Ed atingiu Benoit em cheio, e as pessoas próximas a ele notaram que sua saúde mental começou a se deteriorar ainda mais depois disso. Quando a notícia foi divulgada pela primeira vez, a WWE ainda não sabia de todos os detalhes e por isso exibiu um show de tributo a Benoit. Mas quando a história completa veio à tona, a reação foi intensa. A WWE rapidamente se distanciou de Benoit, retirando seus jogos e qualquer menção a ele de sua programação e de seu site. Foi uma ação rápida e decisiva. Essa tragédia mudou a luta livre para sempre. Ela forçou uma conversa real sobre a segurança e o bem-estar dos artistas, especialmente quando se tratava de lesões na cabeça e uso de drogas. A WWE reforçou sua política de bem-estar para melhorar os testes de drogas e monitorar a saúde dos talentos de forma mais eficaz. A história de Chris Benoit é um capítulo sombrio e difícil na história da WWE. É um lembrete assustador de como lesões cerebrais não tratadas, a pressão implacável do mundo da luta livre e o sofrimento pessoal podem levar a resultados inimagináveis. Ainda hoje, isso influencia a forma. Vamos falar sobre um dos momentos mais infames da história da WWE. Algo que a WWE adoraria que todos esquecessem, mas não podemos. No início dos anos 90, Vince McMahon, o chefão da WWE, se viu em maus lençóis. Ele foi acusado de distribuir esteroides anabolizantes para seus lutadores. E isso não era apenas um boato. Levou a um grande processo judicial que ganhou as manchetes de todo o mundo. O julgamento ocorreu em 1994 e foi um grande acontecimento. Vince foi acusado de fornecer esteroides,
para ajudar os lutadores. Dr. George Zahorian, o médico de confiança da WWE, estava no centro de tudo, distribuindo esteroides livremente aos lutadores. Tudo isso chegou ao auge quando o Dr. Zahorian foi preso em 1991 por distribuir esteroides ilegalmente. Ele chegou a colocar alguns grandes nomes em apuros, caras como Hulk Hogan e Roddy Piper. A pressão sobre a WWE continuou aumentando e, por fim, o próprio Vince McMahon foi indiciado em novembro de 1993. Os federais o acusaram de comandar toda essa operação para estimular seus talentos. O julgamento começou em 5 de julho de 1994, com os holofotes brilhando sobre Vince e a WWE. Os promotores pretendiam provar que Vince estava orquestrando a distribuição de esteroides entre os lutadores. Um dos lutadores, Kevin Niles Warshaws, testemunhou que Vince o incentivou a tomar esteroides, dizendo-lhe: "Sugiro enfaticamente que você use o gás." No entanto, sua credibilidade sofreu um grande golpe, pois ele admitiu abertamente que tinha um ressentimento contra Vince. E ainda havia Hulk Hogan. Ele entrou como testemunha-chave, admitindo que havia usado esteroides, mas deixando claro que Vince nunca o havia forçado a fazer nada. Seu testemunho foi uma grande vitória para a defesa de Vince, ajudando a pintar uma imagem de que a WWE não estava oficialmente endossando o uso de esteroides. A defesa de Vince argumentou que a WWE não tinha uma política oficial sobre esteroides, deixando o uso de esteroides a cargo de cada lutador. Em julho de 1994, Vince McMahon foi considerado inocente. A WWE finalmente pôde respirar novamente e Vince estava de volta ao comando. No entanto, todo esse escândalo deixou uma marca. A WWE sabia que precisava limpar sua imagem, então introduziu uma política de testes de drogas para reprimir o uso de esteroides. Não se tratava apenas de evitar outro julgamento, tratava-se de mostrar aos fãs, patrocinadores e a todos que estavam assistindo que eles levavam a sério o cuidado com seus artistas. O julgamento lançou uma luz severa sobre o uso de esteroides na luta livre profissional, forçando a WWE e o setor a fazer mudanças reais à medida que o público se tornava mais consciente da prevalência das drogas que melhoram o desempenho. Esse julgamento de esteroides foi um ponto de virada que reformulou as políticas da WWE e mudou a forma como eles lidavam com os artistas. Ele também mostrou ao mundo que a luta livre não era só brilho e glamour. Algumas verdades obscuras precisavam ser abordadas, e a WWE não teve outra escolha a não ser se posicionar. Vamos falar sobre uma das histórias mais malucas da história da WWE, o infame Plane Ride from Hell. Imagine o seguinte: estamos em 5 de maio de 2002. A equipe da WWE acabou de encerrar o pay-per-view Insurrection na Wembley Arena, em Londres. Todos estão cansados, prontos para voltar para casa, e estão embarcando em um voo fretado de volta para os Estados Unidos. Bem, as coisas não foram simples por muito tempo. Esse voo tinha de tudo: lutadores, equipe, um open bar e aparentemente zero limites. Com a bebida fluindo livremente, as coisas rapidamente passaram de comemorativas a caóticas. O que aconteceu depois? Apenas algumas das histórias mais ultrajantes já contadas na história da luta livre profissional. Curt Hennig e Brock Lesnar acabaram em uma briga perigosamente perto da saída de emergência em pleno voo, a 30 mil pés de altura. E isso foi só o começo. Michael Hayes e Bradshaw também se envolveram em uma briga, que terminou com Hayes levando um soco. E mais tarde, alguém decidiu que seria engraçado cortar seu rabo de cavalo enquanto ele estava nocauteado. A guerra de pegadinhas começou. Ric Flair, conhecido por suas palhaçadas exageradas, passou dos limites ao se expor para os comissários de bordo e fazer avanços indesejados. Não é uma boa aparência para o Nature Boy. Depois, temos Scott Hall, que teria levado as coisas ainda mais longe, supostamente lambendo o rosto de uma comissária de bordo e fazendo outros avanços. Foi um caos, puro e simples. E não vamos nos esquecer de Dustin Runnels, mais conhecido como Goldust. Em determinado momento, ele pegou o intercomunicador do avião e começou a fazer uma serenata para sua ex-mulher, Terry Runnels, pelos alto-falantes. Imagine estar naquele voo e ouvir uma balada sincera,
e provavelmente arrastada, vinda da cabine de comando. Estranho não é nem o começo. No final do voo, ficou claro que não se tratava apenas de mais uma noite de bagunça. Era um desastre total. Curt Hennig e Scott Hall foram dispensados da WWE por causa de seu comportamento. Dustin Runnels e Ric Flair, embora não tenham sido demitidos, receberam sérias repreensões. As comissárias de bordo Tara Lynn Capellano e Heidi Doyle se cansaram e entraram com uma ação judicial, processando a WWE por assédio sexual e condições de trabalho inseguras. Os processos acabaram sendo resolvidos fora dos tribunais, mas o estrago já estava feito. O incidente se tornou um dos momentos mais infames da história da luta livre. O Plane Ride from Hell não é apenas uma história maluca. Ela mostra como as coisas podem ficar ruins sem controle e responsabilidade. A WWE sabia que precisava fazer mudanças e, depois desse fiasco, reforçou suas políticas de conduta para os talentos durante as viagens. Desde então, toda essa saga foi apresentada em documentários, discutida em entrevistas e compartilhada entre os fãs como um daqueles momentos do tipo: dá para acreditar que isso realmente aconteceu? É um lembrete do lado não tão glamuroso da luta livre, um vislumbre dos bastidores do que acontece quando o excesso encontra a falta de limites. É um capítulo louco na história da WWE, que os fãs jamais esquecerão. Muito bem, vamos entrar em um dos escândalos mais controversos da história da luta livre profissional, a Fabulous Moolah. Durante anos, Moolah foi vista como uma lenda, o rosto da luta livre feminina. Mas, recentemente, acusações obscuras obscureceram seu legado, provocando um intenso debate entre os fãs. Então, quem foi a fabulosa Moolah? Nascida Mary Lillian Ellison em 1923, ela entrou no ramo da luta livre no final da década de 1940. No início, ela se apresentava com o nome de Ring Slave Girl Moolah. Ela teve uma carreira incrível, tornando-se a primeira mulher a entrar para o Hall of Fame da WWE em 1995. Moolah não foi apenas uma lutadora, ela também foi treinadora e gerente de muitas lutadoras, exercendo uma influência significativa sobre a luta livre feminina durante décadas. Mas as coisas nem sempre foram como pareciam. Com o passar dos anos, cada vez mais ex-estagiárias se manifestaram com alegações sobre como Moolah as tratava. Muitas disseram que ela tomava grandes parcelas de seus ganhos, deixando-as com quase nada. Imagine receber os 25 anos por uma luta que deveria ter lhe rendido muito mais. Tudo porque Moolah ficou com a parte dela. E as coisas não pararam por aí. Moolah foi acusada de controlar todos os aspectos da carreira de seus trainees, prendendo-os a contratos injustos e impedindo-os de trabalhar com outros promotores. Ela efetivamente monopolizava suas carreiras, mantendo-os presos a ela. E há também as alegações mais sérias, aquelas que levaram essas acusações de ruins a absolutamente horríveis. Alguns ex-estagiários acusaram Moolah de coagi-los a situações comprometedoras, inclusive exploração sexual. Elas alegaram que ela as pressionava a praticar atos sexuais com promotores ou clientes do sexo masculino e que, se elas se recusassem, seriam impedidas de receber contratos ou apoio financeiro. Lutadoras como Mad Maxine e Sweet Georgia Brown, Susie May McCoy, compartilharam histórias que pintam um quadro preocupante. A família de Brown chegou a alegar que ela foi drogada e agredida durante o período em que esteve sob a gerência de Moolah. Em 2018, a WWE anunciou um Fabulous Moolah Memorial Battle Royal na WrestleMania para honrar seu legado. No entanto, a reação dos fãs à história polêmica de Moolah foi imediata e intensa. Os patrocinadores pressionaram a WWE, forçando-os a mudar o nome do evento para WrestleMania Women's Battle Royal. Agora, nem todo mundo concorda com essas acusações. Um grupo de 9 mulheres que treinaram com Moolah se manifestou para defendê-la, dizendo que ela foi uma mentora solidária que lhes deu oportunidades em um setor difícil. A família de Moolah também nega as acusações, dizendo que ela era apaixonada por ajudar as mulheres na luta livre e que cuidava de suas alunas como se fossem da família. A história de The Fabulous Moolah é complicada. É inegável que ela desempenhou um papel importante no avanço da luta livre feminina. Mas as graves alegações contra ela
lançaram uma sombra duradoura sobre seu legado. O programa Dark Side of the Ring, da Vice TV, até dedicou um episódio a ela, investigando a fundo as acusações e as defesas. Artigos foram escritos, discussões aconteceram e as opiniões ainda estão divididas. No final das contas, o legado de Moolah é um dos tópicos mais debatidos na luta livre. Ela abriu o caminho para muitos, mas as histórias de exploração são difíceis de ignorar. É um lembrete de que, às vezes, as pessoas que celebramos podem ter lados mais sombrios que vêm à tona, forçando-nos a ver seu legado de uma perspectiva diferente. O mundo da luta livre pode nunca concordar totalmente com Moolah, mas seu impacto, tanto bom quanto ruim, será comentado nos próximos anos. Muito bem, vamos falar sobre Muhammad Hassan. Lembra-se desse personagem? Se você assistia ao programa em meados dos anos 2000, sabe exatamente do que estou falando. Essa história gerou tanta polêmica que ainda hoje é um grande ponto de discussão, mostrando o quanto a luta livre pode chegar perto de cruzar a linha com eventos da vida real. Então, quem era Muhammad Hassan? Interpretado por Mark Copani, Hassan fez sua estreia no final de 2004. O que fez esse personagem se destacar, além do drama, foi o fato de Hassan ter sido retratado como um árabe americano que se sentia alvo de preconceito em uma América pós-11 de setembro. Ele estava frustrado, com raiva, e suas promoções criticavam a sociedade americana pelo tratamento dado aos árabes americanos. Ele tinha seu empresário, Khosrow Daivari, ao seu lado, e juntos eles despertaram muitas emoções. A WWE queria reações e, cara, eles as tiveram. Hassan rapidamente se tornou um dos principais vilões da WWE, brigando com grandes nomes como Shawn Michaels e Hulk Hogan, e constantemente ultrapassando os limites com suas palavras. O personagem obscurecia as linhas entre a narrativa e as questões do mundo real, o que o tornava atraente e incômodo de assistir. Mas foi aqui que as coisas realmente saíram dos trilhos. No episódio de 7 de julho de 2005 do SmackDown, que na verdade foi gravado em 4 de julho, foi ao ar um segmento que mudou tudo. Depois que Daivari perdeu uma luta para The Undertaker, Hassan se ajoelhou na rampa de entrada, como se estivesse orando. Em seguida, apareceram 5 homens mascarados com camisas pretas, máscaras de esqui e calças de camuflagem. Eles atacaram o Undertaker, sufocando-o com uma corda de piano, e carregaram Daivari como se ele fosse um mártir. Foi intenso, mesmo para os padrões da WWE. E aqui está o ponto alto. Naquele mesmo dia, 7 de julho de 2005, ocorreram os atentados à bomba em Londres. O momento não poderia ter sido pior. A WWE não tinha ideia do que aconteceria no mundo real. A UPN recebeu inúmeras reclamações. A UPN pressionou a WWE a retirar Hassan totalmente da TV. A WWE tentou controlar os danos, anunciando que Hassan não voltaria até o pay-per-view The Great American Bash, em 24 de julho de 2005, onde enfrentaria The Undertaker. E essa luta foi basicamente o fim para Hassan. O Undertaker o derrotou e, em seguida, aplicou-lhe um powerbomb através de uma rampa aberta no chão de concreto, tirando Hassan da TV para sempre. Pouco tempo depois, a WWE liberou Mark Copani e o personagem Muhammad Hassan foi aposentado para sempre. Toda essa controvérsia deixou uma marca na WWE. Foi um grande alerta sobre como a narrativa pode dar terrivelmente errado quando entra em conflito com eventos do mundo real, especialmente tópicos tão sensíveis como terrorismo e estereótipos culturais. Mark Copani falou sobre isso em entrevistas desde então, dizendo que estava apenas seguindo o roteiro que a WWE lhe deu e que ficou desapontado com o final. A história de Muhammad Hassan mostra como pode ser complicado misturar entretenimento com questões do mundo real. Ela nos lembra de que a luta livre não se trata apenas de personagens maiores do que a vida. Ela também pode refletir e, às vezes, lidar mal com as complexidades do mundo real. E para o bem ou para o mal, é um capítulo da história da WWE que nenhum de nós esquecerá tão cedo. Agora vamos falar sobre o que realmente aconteceu na Arábia Saudita após o evento Crown Jewel. É uma história que deixou muitos de nós de queixo caído. E ainda hoje é um tema quente. Se você estava acompanhando a WWE
em 2019, sabe exatamente como as coisas ficaram selvagens. Após o show Crown Jewel, os talentos e a equipe da WWE ficaram presos na Arábia Saudita. A WWE citou problemas mecânicos, mas houve rumores de disputas financeiras e possível retaliação política envolvendo Vince McMahon e autoridades sauditas. Tudo parecia saído diretamente de uma série dramática. O incidente deixou as tensões altas no vestiário da WWE, com muitos lutadores frustrados. A já polêmica parceria com a Arábia Saudita estava agora ainda mais sob escrutínio. Mas vamos voltar um pouco atrás. O relacionamento da WWE com a Arábia Saudita começou em 2014, com alguns eventos ao vivo não televisionados. O objetivo era expandir o alcance da WWE, encontrando novos fãs em novos lugares. Naquela época, os shows eram bem discretos e não chamavam muita atenção fora da região. Em 2018, a WWE assinou um grande contrato de 10 anos com a General Sports Authority da Arábia Saudita, levando as coisas para o próximo nível. Esse acordo significou muito dinheiro, supostamente em torno de uns 450 milhões, e nos trouxe eventos como o Greatest Royal Rumble e o Crown Jewel, mas, desde o início, houve problemas. Uma das primeiras controvérsias foi a ausência de lutadoras nesses eventos. Em uma empresa que vem promovendo o empoderamento das mulheres, isso pareceu um grande passo para trás. A WWE disse que era por causa de diferenças culturais, mas os fãs não ficaram satisfeitos. Simplesmente não parecia certo. As coisas ficaram ainda mais intensas após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em outubro de 2018. Houve uma indignação global com o envolvimento da Arábia Saudita e muitos pediram que a WWE cancelasse seu evento Crown Jewel. Apesar da reação negativa, a WWE prosseguiu com o evento, citando obrigações contratuais. Foi uma medida que atraiu muitas críticas e deixou muitos fãs questionando as prioridades da WWE. Em outubro de 2019, após outro evento Crown Jewel, a equipe da WWE demorou a deixar a Arábia Saudita. A WWE culpou problemas mecânicos, mas os rumores de disputas financeiras e tensões políticas se espalharam rapidamente. Foi uma situação complicada e os lutadores pegos no meio não ficaram exatamente entusiasmados. Mas nem tudo foi negativo. Durante o evento Crown Jewel, em outubro de 2019, a WWE fez história ao realizar a primeira luta feminina da história na Arábia Saudita. Natália enfrentou Lacey Evans e, embora tenha sido um grande marco, veio acompanhado de restrições, códigos de vestimenta rígidos e críticas de que era mais um gesto simbólico do que um verdadeiro progresso. Ainda assim, foi um passo, seguido por outra luta feminina no Super Showdown em fevereiro de 2020. O progresso, mesmo que pequeno, estava sendo feito. A parceria da WWE com a Arábia Saudita sempre foi controversa, com os críticos argumentando contra o alinhamento com um regime acusado de graves violações dos direitos humanos. Mas a WWE defendeu seu envolvimento, dizendo que está contribuindo para uma mudança positiva ao se envolver com o país. A inclusão de jogos femininos foi frequentemente apontada como prova de que as coisas estavam melhorando. Essa parceria é difícil de ser desvendada. De um lado, há o enorme ganho financeiro, dinheiro que ajuda a WWE a crescer globalmente. Por outro lado, há todas as questões éticas que vêm com a parceria com um país com um histórico controverso de direitos humanos. O relacionamento da WWE com a Arábia Saudita tem sido um constante ato de equilíbrio entre as oportunidades de negócios e a percepção do público. Afinal, o incidente do Crown Jewel de 2019 não se tratou apenas de um voo atrasado, foi um momento que destacou os verdadeiros desafios que a WWE enfrenta ao lidar com política internacional e diferenças culturais. É um lembrete de que, embora a luta livre seja entretenimento, o negócio por trás dela é tudo menos simples. Agora,
vamos falar sobre um capítulo polêmico da história da WWE. Um capítulo que envolveu Pat Patterson, uma verdadeira lenda do setor, mas também uma figura cercada de sérias alegações. Se você era fã na década de 1990, provavelmente se lembra de ter ouvido os sussurros e as manchetes. Essa história é complicada, cheia de triunfo e controvérsia, e ainda hoje deixa muitos de nós com sentimentos contraditórios. Pat Patterson, nascido Pierre Clermont, começou sua carreira de lutador no final da década de 1950 e se tornou uma grande estrela nas décadas de 1970 e 80. Patterson não só foi o primeiro campeão intercontinental da WWE, como também desempenhou um papel importante nos bastidores que lançaram uma sombra sobre seu legado. No início da década de 1990, a WWE foi abalada por um escândalo envolvendo jovens funcionários do sexo masculino conhecidos como Ring Boys. Esses eram adolescentes que trabalhavam nos bastidores, montando os ringues de luta livre e ajudando durante os eventos. Descobriu-se que alguns desses rapazes estavam sendo assediados sexualmente por pessoas da WWE. Um locutor de ringue, Mel Phillips, foi acusado de abusar de garotos menores de idade, e o nome de Patterson, juntamente com o de Terry Garvin, também foi arrastado para o escândalo. Em 1992, o escândalo levou Pat Patterson, Garvin e Phillips a se demitirem da WWE. Um dos acusadores mais notáveis foi Murray Hodgson, um ex-locutor da WWE, que disse que Patterson fez avanços indesejados em sua direção. Hodgson alegou que, depois de recusar Patterson, seu contrato não foi renovado. Depois, houve Tom Cole, um ex-ring boy. Cole acusou Patterson, juntamente com Garvin e Phillips, de apalpação e assédio. Sua história foi de partir o coração. Ele tinha apenas 14 anos na época. As consequências dessas acusações foram significativas, e Patterson acabou deixando a WWE, embora tenha sido readmitido mais tarde naquele ano, quando a empresa disse que as alegações não tinham fundamento. Tom Cole resolveu sua ação judicial com a WWE, recebendo um acordo financeiro e seu emprego de volta, embora a experiência tenha claramente deixado um impacto duradouro nele. Tragicamente, Cole faleceu em 2021, e muitos acreditam que o que ele passou teve um impacto duradouro sobre ele. Anos depois, esse capítulo ressurgiu na série documental da Netflix, Mr. McMahon, que explorou algumas das maiores controvérsias da WWE, incluindo o envolvimento de Patterson. Foi um lembrete de como o negócio de luta livre pode ser complicado, onde momentos de grandeza às vezes são manchados por controvérsias. Apesar de tudo isso, Patterson continuou a ser uma figura importante na WWE até sua morte em 2020. Ele foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 1996 e continuou envolvido nos bastidores, ajudando a moldar o setor que amava. Para muitos fãs, sua contribuição para o wrestling é inegável, mas também é inegável a sombra dessas alegações. A história de Pat Patterson é difícil. Ele foi um pioneiro que ajudou a moldar o wrestling profissional, mas sua carreira também foi manchada por graves alegações, destacando a necessidade de responsabilidade, independentemente do status. Qual desses escândalos obscuros da WWE você acredita que a empresa está se esforçando mais para encobrir? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.